Olá, estamos começando mais uma live da Ju. Hoje tivemos um pequeno atraso, mas já estamos aqui esperando por você. Aproveite esse tempinho, convide os seus amigos, porque o tema da noite está imperdível. Estamos começando o Agosto Lilás e esta é a primeira de muitas ações que virão com certeza para conscientizar as pessoas de que é preciso lutar contra a violência às mulheres. Hoje nós vamos falar sobre estratégias de branding e vamos receber Rafaela Yumi, que tem sido um exemplo de inspiração para todos nós que queremos nos destacar, né, como empresa, como empreendedores, fortalecendo as nossas marcas. E é importante também lembrar que mulheres mais fortes financeiramente são mulheres que estão menos suscetíveis ao silêncio. Mas essa live também é para você, homem que já é empreendedor ou que deseja empreender. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Eu sou suspeita para falar deste tema porque eu amo marketing e tecnologia. Sou formada em sistemas de informação, especializada em gestão de pessoas, liderança estratégica, além de ter gestão pública com foco em cidades inteligentes. Então, já se prepare aí, vamos ficar conectados, envie para seus amigos que essa noite é noite de troca de informações, é noite de aprendermos uns com os outros e é tempo também de você colocar aí para a gente quais são as suas dúvidas sobre marketing. Você que está aí com a gente, já ligado aí, ó, vamos ver quem já está online. O Eduardo, que é sempre presente, e é quem está nos nossos bastidores aí, fazendo com que essa live aconteça toda semana. Nós temos Rosina, Nádia, Rita, Isabela, Stephanie, Jaqueline da Fue Cozinhas, uma grande empreendedora que nós temos aqui, Evandro, João, Stephanie, Gabriela, Rodolfo, meu pai aí presente também, que é uma das pessoas que mais me incentivou a ser empreendedora, a ser mulher na área de tecnologia, atuante e sempre buscando o desenvolvimento pessoal, profissional. Muito obrigado pela presença, pai. E vamos aguardando a nossa convidada, que teve um pequeno imprevisto de trânsito, porque amanhã ela voa. Ela, Rafaela Yumi, que já foi bombeiro, vai contar um pouquinho da sua história aqui pra gente e que eu tenho certeza que você se surpreenderá, porque ela mostra que todos nós podemos sair de onde estamos e chegar aonde quisermos. Para você que não me conhece, eu sou Juliana Jaber, vice-prefeita de Bom Despacho, secretária do MDB de Minas Gerais, e nós vamos daqui com energia total falando do Agosto Lilás, da importância de estarmos lutando contra a violência. Minas Gerais, para você que não sabe, está em segunda posição no ranking do país, como um dos estados, né, onde acontece mais feminicídio. Nós não podemos aceitar, né, que as violências contra a mulher continuem persistindo em virtude de uma corrente aí de atos, né, que perduram por toda a nossa existência, para falar de uma sociedade que sempre imperou, né, a mulher como inferior. Nós não somos inferiores e essa live é para você que quer empreender, quer se destacar. Rafaela, nossa convidada, já chegou. E fique aí que nós vamos ter uma noite muito boa. Convide seus amigos. Vou chamá-la para a gente iniciar.
Hoje a conexão da internet está um pouquinho lenta, mas aguardem aí. Oi, Boa noite, Rafa. Tudo jóia? boa noite, Ju, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com você aí, com a gente nessa live, que vai falar sobre Graças a Deus. estratégias de branding. E eu quero te dar as boas-vindas e te agradecer por ter topado participar com a gente e falar um pouquinho do que é isso, de quem é você e de como você está mudando o mundo dos negócios para nós. Com você a apresentação. Boa noite, Marcelo. Deixa eu ver aqui o pessoal entrando, aí os meus seguidores. Sejam bem-vindos, pessoal. Nem tive tempo, né, Ju, de avisar lá. Para quem não sabe, gente, estamos aqui numa correria. Peguei um trânsito, então, mas deu tudo certo. Falei, não vamos marcar não, porque para mim é prioridade estar aqui com vocês. Então, para quem não me conhece, né? Sou de Bom Despacho, a cidade querida do nosso coração, né, Juliana? Com Então, certeza. falei com a minha mãe outro dia, tenho o maior orgulho de falar que eu sou daqui. Às vezes eu viajo para fora, né? E o pessoal, de onde você é? De Minas. Que lugar de Minas? Podia falar de Belo Horizonte, né? Que é arredondar, igual o mineiro fala. Eu falo, eu sou de uma cidadezinha do interior, pertinho de Belo Horizonte, Bom Despacho, o nome dela. E eu nem sou de Bom Despacho, né? Eu nasci em Três Pontas, mas me considero bom despachense, com muito orgulho. Ju, era servidora pública, né? Até esses tempos atrás, servia no glorioso Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Fiquei quase 7 anos dentro da corporação. Sou bacharel em Direito e também sou estrategista digital e growth hacker por formação, né? E atualmente eu estudo filosofia. Então, assim, é uma coisa que é uma eterna constante, né? O estudo na vida da gente. Eu acho que é um dos valores, assim, que eu sempre trago, até para minha marca mesmo, da gente sempre evoluir. E recentemente eu decidi, né, pedir exoneração do meu concurso público para me dedicar inteiramente à construção de marcas arquetípicas. Porque eu vejo que é uma grande necessidade do mercado, mas mais do que isso, né? Tornou-se uma verdadeira paixão para mim, porque é lindo a gente dar forma e dar vida para o sonho de uma vida inteira de alguém. Então, quando eu pego aí contadores, nutricionistas, terapeutas, que estão às vezes há anos no mercado, mas não se enxergam como marcas, né? Pensam assim, olha, com esse mundo digital, eu sou só mais um contador, eu sou só mais um nutricionista, eu sou só mais um terapeuta. Como que eu faço, né? Para colocar, às vezes, a minha experiência, às vezes, aquele meu jeitinho de tratar o paciente que os pacientes tanto gostam, aquele meu valor que as pessoas elogiam tanto. Como que eu faço para colocar isso como um diferencial de mercado? E a resposta é tornando-se uma marca. E por que uma marca arquetípica, né? Especialmente porque os arquétipos, eles são representações, né, simbólicas de emoções complexas. Então, quando a gente domina essa teoria dos arquétipos, ele trabalha ao nosso favor. Então, isso significa fazer com que a nossa marca desperte cada vez mais emoções no nosso cliente, né, que atraia clientes certos para aquilo que a gente oferece, né, para o nosso serviço. E isso significa trabalhar menos, né, porque tem ali uma ferramenta poderosa trabalhando ao seu favor. Gente, o meu olho já está aqui brilhando, né? Só de ouvir a Rafa começar a falar. O Marcelo está aí colocando para nós. Rafa foi uma das heroínas do desastre de Brumadinho. E foi assim, eu costumo falar, né, que nós como mentores, né, atualmente sou mentora de branding, quando a gente, ai, a Norzila foi minha professora, queridíssima. Um Amo. beijo, Norzila, minha professora de direito. Mas eu falo que quando, né, quando profissionais, quando marcas, quando a gente está diante de um cliente, de um paciente, a gente não leva só o nosso conhecimento técnico, né? Vai muito além disso. A gente leva toda a nossa carga, toda a nossa experiência. Então, assim, eu falo que as minhas mentoradas, eu até falo, ai, desce pra arena. É uma coisa que eu falo muito, um jargão que eu uso muito, porque a gente precisa estar ali, né? No centro, no combate, não se furtando aos desafios diários.
E eu aprendi muito sobre isso durante minha carreira militar, né? Então a gente pega assim todo esse lastro de vida que a gente teve e coloca à disposição do nosso cliente. Então, às vezes, aquele problema que nem é da sua alçada resolver, né, para o seu paciente, para o seu cliente, mas com a sua experiência de vida, quando você consegue jogar a luz sobre aquilo ali, isso é tão transformador, né? Porque você consegue marcar a vida daquela pessoa e transformar aquela pessoa para além da relação profissional. Porque venhamos e convenhamos, né, gente? Bons profissionais têm a rodo no mercado. Então, nós estamos, assim, com muitos profissionais bons. A gente pega o Instagram de um dentista, pega o Instagram de uma psicóloga, são todos bons. A gente fala, nossa, meu Deus, como são pessoas boas. Então, o que que vai te diferenciar, né? O que que vai fazer com que eu compre de você e não do outro? É exatamente esse além que você entrega, né? É exatamente esse cheirinho que você deixa na mão do seu paciente, do seu cliente, quando você passa. E o nome disso é o branding. Olha só que legal, gente. E tem depois, tem mais comentários aí para você, Rafa. Um exemplo de ser humano e grande inspiração, Ana É a Beatriz. minha Muitos mentorada. já aproveite, compartilhe a live com seus amigos, porque é um tema pertinente ao momento. Eu falo que até a década de 70, toda empresa que começava, ela era bem-sucedida, porque não tinha valorização, não tinha esse mercado altamente competitivo. Então, se eu crio uma ideia e ela realmente se destaca por ser única, é diferente da nossa realidade de hoje. Que hoje todo mundo tem ideias boas. Agora, feche os seus olhos por um instante e pense em uma marca de sucesso. O que que te vem na cabeça? Com certeza vai vir as cores daquela marca, vai vir a história que tem, né, nos movimentos das letras que compõem, o próprio desenho. Então, é uma série de arquétipos realmente, né, que precisam estar bem claros para que a gente tenha posicionamento no mercado hoje. E por isso esse tema era tão importante, e principalmente para a gente marcar o início desse mês de agosto, onde eu sempre friso ações em prol do combate à violência às mulheres. Porque a gente sabe que, diante da pandemia, por exemplo, a violência contra as mulheres aumentou drasticamente. E a gente sabe também que, apesar dessa violência estar alta, infelizmente os casos ainda são subnotificados, porque ela se mantém em silêncio. E uma forma da gente dar voz a essas mulheres é incentivá-las a serem empreendedoras, é incentivá-las a serem mais fortes, e tem tudo a ver com esse tema que a gente vai falar hoje. Não é verdade, Rafa? Totalmente. E sabe o que que é o interessante? Outro dia chegou um cliente para mim e ele falou assim: nossa, eu estou muito interessada no seu trabalho, mas antes eu tenho que te fazer uma pergunta. O seu trabalho é só para mulheres? Porque você usa um linguajar muito feminino. E aí eu fiquei nessa dúvida se você também atende homens. Porque eu estou interessado no que você fala, mas eu não sei se é para mim. E aí eu fui e falei com ele, olha, é até uma coisa que eu, né, quem sabe, se eu tiver muita procura do público masculino, eu posso até pensar em corrigir. Mas acontece que até hoje a maioria do meu público é feminino. Então, assim, a maioria das mulheres que me seguem, a maioria esmagadora das minhas mentoradas são mulheres. E a internet, ela é feminina, Ju. Se você olha para cá, mas se você entra em qualquer página grande assim e vai olhar os comentários, a maioria é de mulher. Então as mulheres elas dominam mesmo assim as redes sociais. E aí, onde que vem a nossa preocupação com isso? Como que a gente está conseguindo usar isso a nosso favor, sabe? E aí eu tenho muito essa linguagem feminina, né? Porque sou mulher falando para outras mulheres. E a coisa mais linda de todas é quando chega, né, para mim uma cliente e ela tem um sonho ali, o sonho de colocar a marca dela no mundo. Ah, eu tenho, sei lá, uma loja X, né, igual uma das minhas mentoradas, maquiadora. E olha que coisa
poderosa, né, que eu quero colocar aqui para inspirar todas as mulheres. Lembrei dessa minha mentorada que é maquiadora. E assim, o sonho dela sempre foi focar em noivas, porque ela quer fazer parte da construção daquele que é o dia mais importante da mulher, que é o dia que ela se veste de noiva, que é o dia que ela sobe no altar, que às vezes mulheres sonham com isso desde que eram crianças. E são essas mulheres que ela quer atender, essas mulheres que querem ter um dia único, um dia de princesa mesmo. Então vejam só que quando essa mulher se senta na minha mesa para aprender comigo estratégias de branding, para levantar outras mulheres, né? A gente vai criando um ciclo assim, né? Que sou eu transbordando na vida dela e ela transbordando na vida das clientes e as clientes ali também que vão transbordar na vida de outras mulheres. Então é esse o ciclo que a gente tem que perpetuar e não um ciclo, por exemplo, de violência, de competição, que existe muito ainda no universo feminino, né? Que infelizmente a gente vê. Então, até em questão de concorrência. Então, olha só, para as mulheres que estão aqui na live e que ficam visitando o perfil da concorrente e fica, ai, a concorrente já fez isso, eu tenho que fazer. Ah, a concorrente postou a trend da Barbie, eu tenho que postar. Ah, a concorrente está usando o equipamento X, eu tenho que comprar o equipamento X. Parem com isso. Vocês são únicas. Vocês são únicas. Cada marca é única e existe um lugar que só você pode ocupar no mundo. Esse lugar é só seu. Podem ter pessoas com a mesma qualificação técnica que a sua, trabalhando no mesmo ambiente que o seu, falando sobre as mesmas coisas que você fala, usando às vezes até as mesmas estratégias que você usa, mas ninguém faz o que você faz. Quem compra da Rafaela, uma mentoria de brand, não compra de nenhuma outra pessoa. Não compra. Vocês podem perguntar para as minhas alunas, tem algumas aqui. Não, eu compro de mais ninguém, eu compro da Rafaela. Por quê? Porque a Rafaela XPTO. Porque a Rafaela isso, aquilo e aquilo outro, né? Então, você tem que aprender a cativar o seu cliente certo. E como que a gente faz isso? Colocando a nossa essência para fora. Porque você é única. Então, não existe concorrência. Para marcas fortes, a concorrência é um mito, tá? Não existe. Olha só, gente, que interessante. E temos muitos homens participando aqui com a gente e que com certeza também estão aprendendo. Essa live é para você também, mas o foco dela é especial porque a gente marca, né, esse início de atividades pelo Agosto Lilás. Pastor do Rap, parabéns, Jujaba e Rafaela, pela live. Importantíssimo tema. Ótimo. Rosina, foi minha aluna no Colégio Foi, Tiradentes. professora Rosina. Foi minha professora. O Eduardo, meu esposo, parabéns pela live. Eu quero destacar aí a presença dele na minha vida, porque o incentivo da sua família, das pessoas que te amam, ele é importante para que a gente cresça, para que a gente surpreenda, para que a gente se desafie a cada dia. E ele faz isso com maestria. Aí, ó, Ju, a Ana tá até falando aí, ó, a gente para de comprar só um produto, a gente passa a comprar a pessoa, né? Então é uma coisa que eu sempre falo também, né? Antes de comprar você. Então isso é uma verdade, né? É uma realidade. Antes de comprarem de você, eles vão comprar você. Quando você tem valores bem definidos, estruturados, quando você tem um porquê, né? Quando a sua marca ela serve a um propósito, quando esse propósito fica claro para o cliente, fica muito mais fácil desse cliente chegar até a compra, né? E mais do que isso, a fidelização com você, com o seu serviço, porque você conseguiu gerar essa identificação, né? Então ele consegue chegar nesse ponto de desejar estar com você. Não é só uma, por exemplo, não é só uma maquiagem, é a maquiagem da fulana. Não é só fazer pé e mão, é fazer o pé e mão com a ciclana, né? Porque isso vale para tudo, tá, gente? Às vezes eu falo assim de marca, né? De marca pessoal, de marca arquetípica, e vocês estão pensando assim, né? Na médica, né? Na dentista. Não, eu tô falando para todo mundo. Todos nós somos uma marca. Se você vende alguma coisa, você vende um produto, você vende um serviço, você é uma marca. Você tem que ser uma marca, porque se você não for, você vai perder espaço. E é muito interessante,
né, pensar na palavra que você usou agora, propósito. Quando você pensa numa marca, né, quando você pensa no seu negócio, ele é com certeza o seu propósito de vida. Então a gente tem que se dedicar a fazê-lo com o coração, com a mente e com toda a energia que a gente pode utilizar ao nosso favor. Né? E falando do foco nas mulheres, nós tivemos aí nesse período de pós-pandemia um aumento de 40% no Brasil de empreendedorismo feminino. E muito diferente do que as pessoas pensavam, depois, né, da gente começar a se estabilizar no mercado, continuou crescendo esse índice. Isso significa que a gente está buscando flexibilidade de horário, nós estamos buscando, né, a questão do desafio realmente de se entregar a um negócio, a um sonho seu. Estamos buscando independência financeira e, sobretudo, né, criando força para se combater os vários tipos de violência que a gente sabe que ainda tem, ainda com relação ao próprio questão do patrimônio, né, a questão da violência emocional, né? Então, é preciso incentivar o empreendedorismo feminino e é preciso fortalecer a sua marca. E por isso, Rafa, agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de quais são os primeiros passos, né? Quando você já está empreendendo ou quando você quer iniciar um empreendimento, que você tem que avaliar com relação à sua marca, à sua imagem, o que te provoca, como que você faz esse processo junto com uma pessoa? Então, eu costumo falar, Ju, que o marketing, ele é muito importante, né? O marketing, principalmente que a gente conhece hoje como marketing digital, é muito importante, tem que fazer, tem que saber, tem que estar na internet para ser visto. Mas o branding, ele não é importante. Ele é a primeira coisa. É diferente. Aqui não é a matemática, tá? Lá na matemática a gente aprende que a ordem dos fatores não altera os produtos. Aqui altera. A ordem dos fatores altera os produtos. Então, antes de começar uma empresa, um empreendimento, qualquer que seja, tá, gente? Seja no mundo físico, seja no mundo digital, seja nos dois em paralelo. Você precisa começar pelo branding. Por quê? O que é branding? A gente fala esse nome em inglês. Gente, branding é gestão de marca. Então, por que isso é a primeira coisa? Por que gerir a sua marca pessoal, ter autonomia para gerir a sua marca pessoal, por que isso é tão importante? Porque isso está simplesmente em todos os pontos de contato do cliente com você. Então, a forma como você se veste, a forma como você se apresenta, a forma como você fala, a forma como você responde um SMS, como você responde um direct, a forma como você trata um conflito com esse cliente ali. Ah, eu não gostei, quero devolver. Como que você vai responder? Como você vai agir nessa resolução de conflito? A forma como você retribui esse cliente, às vezes, por uma indicação que ele fez, ou enfim. Então, o suporte que você vai dar, então, para quem vende, sei lá, um curso online, ou então para quem está indo no consultório, e se a pessoa tiver dúvida depois com o que ela faz, com aquela receita, como que é esse suporte pós-contato com o cliente. Enfim, então todos esses pontos de contato com o cliente, eles são definidos pelo branding. Então o branding é o mais importante, porque olha só que potente que é isso. O marketing, ele é uma ferramenta, tá? Marketing não é fim, marketing é meio. É uma ferramenta que te ajuda a espalhar a sua mensagem para mais pessoas, a alcançar mais pessoas através da sua mensagem. Então, quando eu faço um post no Instagram, quando eu faço um stories, eu estou propagando uma mensagem, correto? Então, assim, 600 pessoas visualizaram o story, 3.000 pessoas visualizaram o story. Então, aquela mensagem está chegando a esse número de pessoas. O marketing serve para isso. Do que adianta você espalhar a mensagem errada? Essa é a minha pergunta. Então, por que a ordem dos fatores altera o produto? Porque se você não começa pelo branding, se você não começa por quem sou eu no mundo, quais são os meus valores de marca, quais são os meus propósitos,
para onde eu quero levar essa empresa, qual é o tipo de cliente que eu quero atender, qual é o tipo de cliente que eu não quero atender, como é o meu universo de marca. Então, quando a pessoa está comigo, como que ela se sente quando ela está comigo, né? Como que, quando ela entra no meu perfil, o que que ela vê ali? Eu até faço um convite para vocês de entrarem ali no meu perfil depois e olhar as primeiras fotos que estão ali, né? As primeiras, pá, bate o olho. O que que eu sinto? O que que eu vejo? O que isso aqui me transmite? Porque tudo aquilo ali foi colocado, todas aquelas fotos, elas foram estrategicamente pensadas para estarem onde elas estão. Nada é por acaso, porque tudo foi pensado para causar uma sensação em quem está vendo. Então, todos os pontos de contato, né, visual, olfativo, todos que você puder colocar o seu dedo ali, colocar a sua mágica ali, para o cliente lembrar de você, é importante, porque a gente não quer ser a marca mais famosa, a gente quer ser a marca que é lembrada. Então, assim, do que adianta você sair espalhando a mensagem para todo mundo e na hora que uma amiga pergunta para outra amiga, ai, você conhece alguém que mexe com tal? E ela ficar, ai, conheço tantas. Ai, tem o fulano, tem a ciclana, tem o beltrano. Não, você não quer ser a marca mais conhecida, você quer ser a marca mais lembrada, aquela top of mind, sabe? Aquela que a pessoa não vai nem hesitar e falar, ciclana. Ela faz isso, olha aqui o Instagram dela, sabe seu arroba de cor, sabe quais são suas cores, né? Então, às vezes, tem pessoas que eu usava muito no início da minha comunicação o azul com laranja. Então, às vezes, as pessoas mandavam foto de vitrine, mandava foto, tipo assim, ah, eu vi um sapato laranja, lembrei de você. Então, assim, quando você marca a pessoa para além daquilo, é isso que você tem que fazer primeiro. Então, você estrutura. O que eu quero passar quando eu coloco um laranja? O que o laranja significa? Psicologia das cores, né? Qual que é o tom de voz que eu vou usar? Eu vou usar um tom firme? Eu vou usar um tom doce? Eu vou colocar aquele tanto de emoji? Porque aí você tá assim, ó, conversando com o cliente. Aí você vai lá e responde para ele assim, ó. Aí depois chega uma funcionária sua, vai responder o cliente e ela vai lá e faz assim, ó, na mensagem. Tem diferença, não tem? A pessoa sente na hora. Não foi a mesma pessoa que me respondeu. Esses ruídos que vão gerando vão causando estranheza para o cliente. Principalmente se é um cliente que ele gosta de personalidade, que ele gosta de exclusividade. Ele vai sentir que cada hora ele está passando a mão de um. Isso não vai agradar muita gente. Então, quando você deixa a sua marca redondinha, quando você treina seus colaboradores, quando você treina a sua equipe, olha, o tom de voz da nossa marca é esse. Nós respondemos o WhatsApp assim. Nós tratamos o cliente dessa forma. Quando você tem tudo isso estruturado, você brilha. Você consegue gerir o seu time com mais facilidade. Você consegue despertar as emoções certas no seu cliente. Você não fica, olha que lindo, gente. Você não fica desesperado em saber o que postar, quando postar. Porque eu vejo, Ju, uma dificuldade, principalmente de nós mulheres, até onde eu me exponho. Até onde eu. Será que eu ponho essa foto na praia? Aí fica lá naquela indecisão. Ai, nossa, será? O que meu cliente vai pensar? Ai, será que eu ponho? Aí alguém vai e fala: Não, amiga, você tá na praia com seu marido. O que tem? Aí a outra: Ai, eu não acho de bom tom. Ai, se eu fosse você, eu não postava. E aí a pessoa fica se doendo por dentro: Eu posto, eu não posto. Os filhos: Ai, será que eu exponho meus filhos? Meus filhos são tão pequenos. Aí depois você vai e posta um dia e o engajamento vai lá em cima. Você fala, ai, será que a minha audiência quer ver meus filhos? Então, quando você tem uma marca, gente, esses problemas desaparecem. É a mesma coisa de tomar Doril. Por quê? Porque você sabe exatamente qual é a comunicação que você precisa usar para transmitir as sensações que você quer. É exatamente o que vai agradar aquele cliente certo. O que é o cliente certo? É o cliente que te paga. É o cliente que não chora seu preço, que não chora desconto, que não te dá dor de cabeça, tá? Então, você para de ter essas preocupações bobas, né? Vamos dizer, por quê? Porque você sabe exatamente quem você é. Nada como caminhar por propósito, gente. Quando a gente caminha por propósito, é muito difícil a gente se desviar. Então, quando você tem uma marca bem estruturada, um universo de marca bem estruturado, um tom de voz de marca bem estruturado, valores, propósitos, princípios, missão,
Você consegue caminhar dentro daquelas 4 linhas ali, tá? E tudo faz sentido. Aí o que as pessoas vão começar a falar de você? Que interessante, fui atendida pela Ju, depois de 6 meses voltei lá e tive a mesma sensação boa, tive a mesma experiência. Nossa, eu acho que, assim, que legal, né? Aí depois de 3 anos a pessoa volta, nossa, né? Que legal, tive a mesma sensação boa, porque as coisas fazem sentido e as pessoas gostam disso. Às vezes a gente tem aquela coisa, né? Ah, eu não quero rotina, eu não gosto de rotina. Gente, brasileira compra novela. E novela tinha os horários certinhos assim de acontecer. O Jornal Nacional tem um horário certo. Por quê? Porque a gente gosta de previsibilidade. A gente se sente seguro. E quando a gente está em dúvida, né, de qual produto escolher lá no supermercado, às vezes o que a gente faz? Vai pro tradicional, pro de sempre. Estou lá no cardápio, tem 80 opções de pizza. Você olha, 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 olha. De repente, sabe o que você faz? Você pede o de sempre. Por quê? Porque é uma escolha segura. Porque você já sabe o que esperar. Então, é maravilhoso quando você consegue fornecer isso para o seu cliente. Existe um momento de quebra de padrão, existe essa ousadia, esse mistério que as pessoas gostam, mas se o universo de marca é coerente, tudo vai fazer sentido sempre. Então, você vai virar essa escolha, essa pizza aí, que é aquela assim, ah, essa aqui é a boa, é a que resolve, é a que eu já sei o que esperar, eu já sei do jeito que me trata. E é isso que a gente tem que se tornar no final das contas. A gente tem que ser segurança, né, na nossa identidade. E você comentou algo muito relevante aí, que foi a questão do que postar. Né? O que eu acho interessante, né, nessas estratégias de branding é que você aprende a se planejar. E o planejamento ele tem tudo a ver com o seu posicionamento no mercado, tanto digital quanto físico. Né? Porque hoje a gente tem que falar dos dois mundos, porque eles se conectam e tendem a continuar assim, porque a inteligência artificial está aí, é a realidade, e ela tem gerado medo nas pessoas, porque elas estão, né, com essa insegurança do que está por vir. Mas se fortalecermos agora a nossa marca, não tem como dar errado, né, Rafa? A gente está seguindo um caminho onde a gente sabe o que quer, sabe onde quer chegar e sabe também do potencial que se tem para se conquistar o que se quer. Né? E é bom a gente comentar sobre essa questão da psicologia das cores, porque às vezes a pessoa ela gosta de uma cor, ela quer aquela cor na marca, mas a cor não tem nada a ver com o negócio. Então há uma sincronia, né? Você falou de emoção, de sensação. Então é um conjunto de caracteres, é um conjunto de atos que se unem para o sucesso. Então, Exatamente. o marketing digital ele é consequência da sua realidade. Eu costumo falar que a internet hoje é a extensão do nosso corpo. E muita gente, às vezes, peca por essa questão de falar sobre, né, as dificuldades em excesso, porque as pessoas estão ali, poucos te aplaudem, mas muitos estão ali para te chamar de coitado, para falar assim, nossa, olha o que está fazendo. Então, a Nossa, crítica. coitada, né? E você falou sobre a questão, né, de uma mulher competir com a outra, e você pontuou de uma forma muito clara. Se você tem a noção do que você faz, você não está competindo com ninguém. Você sabe que você está ali para ressignificar a vida de muitas pessoas através do seu negócio. Então, você se dedica e faz acontecer. É o que eu falei, né? Existe um lugar que só você pode ocupar no mundo. Então, existem feridas, por exemplo, no meu coração, né? Momentos que eu passei e que Deus colocou uma pessoa em específico ali naquele momento, sabe? Para derramar aquele bálsamo, para me curar naquele momento. Eu aposto que todo mundo aqui tem uma história parecida, né?
de nossa, eu tava assim, e foi uma pessoa que veio, que Deus colocou no meu caminho, que me falou, né, que me ajudou, né, que fez tal coisa, que me abriu o olho, que me deu um insight, às vezes num filme que eu assisti, que seja, né, numa palestra, numa pregação, ou às vezes um amigo próximo, ou alguém que trabalha com você. Então, quando a gente tem claro o nosso propósito, a gente acaba sendo isso, agente de transformação na vida dos outros, porque a gente se coloca ali como um instrumento, né, para transbordar essa graça na vida de uma outra pessoa. Então, eu costumo falar muito, né, para as minhas mentoradas, quando elas vêm com essa coisa do medo de cobrar, né, medo de falar o preço. Aposto que muita gente aqui tem medo de falar preço. Ai, mas e se a pessoa não quiser pagar? Olha, não tenho medo de cobrar, né? De falar, olha, custa R$ 200, né? Custa 150, custa 20 mil, né? Não tenho medo. Por quê? Porque quando você é uma marca que trabalha por propósito, você pode ficar tranquila, porque você sabe que aquele dinheiro é canal de bênção também na vida daquela pessoa, que aquela pessoa ela está te pagando por algo que você vai conseguir ajudá-la de verdade, sabe? Aquela transformação X que ela tá querendo, aquela autoestima que ela quer levantar, né? Seja, vamos supor, um trabalho estético, ou às vezes uma reforma na casa dela, um quartinho de bebê que ela quer fazer. Então você sabe que aquele dinheiro ali vai tornar um sonho realidade, que você vai poder agir de uma forma muito bonita na vida de alguém. Então entregue mais do que um quartinho de bebê, entregue mais do que um tratamento estético. Eu estava fazendo também uma construção de marca para uma esteticista, também de bom despacho. E a gente conversando, né, ali naquele processo, e de repente ela me soltou uma frase que eu falei, não, para tudo, é isso. Ela estava falando, porque as pessoas chegam até mim e às vezes elas têm aquela dor, né, Rafa, de a vida inteira eu me doei muito para meus filhos, meu marido, e agora chegou a hora de eu cuidar um pouco de mim também, né? Então eu quero um procedimento estético, era uma coisa. Aí ela falou que acaba que esse processo é uma cura interior também para muitas dessas mulheres, que muita gente acha que é uma coisa tão fútil. E ela trata isso de um jeito tão bonito, um jeito assim, que é uma cura para aquelas pacientes. E aí ela foi soltou uma frase assim, porque nem toda transformação começa de dentro para fora. Lindo. Na hora que ela falou isso, eu falei, gente, você tem que usar essa frase todo dia na sua marca, minha querida. Você tem que falar isso todo, tá vendo? Olha que bonito que é uma mulher que vai numa esteticista sem aquele senso de culpa, de estar deixando ali uns R$ 1.000, sem se sentir egoísta, sem se sentir, não, porque olha, eu cuidei da minha família a vida inteira, então agora sobrou um pouco, eu quero cuidar de mim. E ela te dar essa noção de que nem toda mudança começa de dentro para fora. Algumas vezes a gente precisa mudar o exterior para começar a curar o que está dentro. Então, algumas mudanças começam desse exterior. Então, que bonito que essa mulher que tem essa visão, que tem esse acolhimento com outras mulheres, que entende essas outras mulheres e que quer estar ali como uma profissional, como uma marca, que está oferecendo muito mais do que um serviço de estética. Ela está oferecendo uma transformação de fora para dentro. Olha que coisa linda. Então é bonito para mim fazer parte da criação dessas marcas, de colocar essas ideias, esses propósitos no mundo. É maravilhoso quando isso acontece, gente. Então eu sou suspeita para falar do meu trabalho, né? Fica aqui assim, eu choro com elas, me emociono, porque é lindo de ver esse romper e saber que eu estou colocando no mundo uma marca que vai curar outras mulheres, que vai curar famílias, né? Que vai abrir caminhos e etc. Isso é, assim, não tem nem o que falar, Ju. Eu amo marketing, né? E eu tenho descoberto muito sobre as estratégias de brand, né? Que mostram para gente exatamente que o marketing é a consequência, como você falou, e sobre o quão importante é a gente pensar na nossa marca como a nossa essência, né? O que te move hoje? O que faz os seus olhos, o seu coração brilhar? Né? Você é exemplo disso, Rafa, porque você veio de uma segurança de um serviço público
E você, ainda assim, você disse, basta, eu já vivi situações aqui importantíssimas na minha vida, para minha superação, né? Você foi bombeiro na situação de Brumadinho, que foi uma das maiores tragédias que a gente viveu aqui. Então, eu imagino o tanto de coisas que você já viveu no seu trabalho, que transformou vidas também, porque você estava salvando vidas muitas vezes. Salvar não significa que a gente vai curar pessoas, né? Às vezes a informação a um ente querido, né? De que a pessoa que ela ama está lá importa, né? Tanto quanto saber, né, que ela sobreviveu ou não. Mas você também conseguiu olhar para a sua história e imaginar qual é a minha essência. E eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua essência como missionária e como, né, você chegou a esse momento da sua vida transformando outras pessoas para que elas olhem os seus negócios de uma forma diferente que impactem a própria vida para mudar a vida do outro. É lindo isso. A minha história, gente, começou lá atrás, né, quando eu tinha 18 anos e eu estava fazendo vestibular para medicina. Eu sempre fui uma aluna muito boa. Então, na minha época, era aquela coisa: tira nota 10 e vai ser médica, né? Vai passar em medicina na federal. E aí eu estava, né, fazendo um cursinho, estudando para medicina, e em determinado momento, assim, eu tive um encontro muito profundo, muito verdadeiro com Jesus. E ele me falou: olha, deixa de lado seus planos e venha viver os meus. Foi isso. Então eu abandonei o meu sonho de ser médica, porque eu sabia, eu entendi naquele dia, naquele momento de oração, que não era o que Deus tinha sonhado para mim. Foi fácil? Não, eu tinha 18 anos, né? Na época todo mundo achou que eu tava louca, né? As pessoas chegaram a pensar assim que eu tava estudando demais, então que eu tinha dado aquela leve surtada, né? De quem estuda muito. E aí eu abandonei tudo, tudo que eu tinha, né? Aquele evangelho do jovem rico, né? Que ele pergunta para Jesus: o que me falta para ser perfeito? Eu já faço isso, eu já dou esmola, eu já amo a Deus. E Jesus disse: olha, só te falta uma coisa. Vende todos os seus bens, dê aos pobres e me siga. E eu entendi que aquela palavra era para mim. E fiz isso, né? Vendi todos os meus bens, doei e segui. Eu tinha 18 anos, minha mãe quase infartou na época. Hoje eu entendo ela melhor, né? Hoje, na época, né, adolescente, né, pensava que minha mãe tá fresca, mas quase infartou. Mas eu fui missionária e as minhas principais missões eram junto aos mais pobres, os mais pobres dos mais pobres. Então, pessoas em situação de rua, crianças dependentes químicas, crianças também em situação de rua, pessoas que moravam assim em comunidades que não tinham muito acesso, às vezes nem a saneamento básico. E a minha missão começou ali, né? E depois eu tive essa, eu falo que é o privilégio mesmo de inaugurar uma casa de missão no Alto Solimões. Então, para vocês terem ideia do que eu tô falando, a gente chegou, para chegar lá, a gente teve que passar 5 dias dentro de um barco, porque não tinha outro jeito. Subindo Solimões mesmo, adentrando a floresta amazônica, até encontrar as tribos ribeirinhas mais marginalizadas, lá no norte do norte do norte do nosso país. Lugares onde a igreja não pisava há muitos anos. E eu pude levar um pouco de amor, né, de presença de Deus também para aquelas pessoas, porque é difícil, né, de acreditar que Deus está no meio de nós, quando a igreja esquece esses irmãos por tanto tempo, né? Eu lembro que eu cheguei numa tribo que a última visita da igreja lá tinha sido há 15 anos atrás. Então, assim, eles ficaram conosco igual os discípulos de Emaús. Ficaram com Jesus, né? Senhor, fica conosco. Fica mais uma noite. Fica. E eu lembro que eu fui dormir, gente. O negócio não tinha energia elétrica, não tinha nada. Aí vocês imaginam como é que é. Aquelas casinhas palafitas de pau a pique.
A gente comia o que a terra dava, né? O que dava para pescar. E aí vai dando 4, 5 horas da tarde, o sol vai se pondo e aquele brilho. E eu naquele medo, né? Mas era tudo pelo Evangelho, né? E tudo por amor àquelas pessoas que estavam ali e que queriam a nossa presença. Então, assim, eu vivi experiências magníficas com Deus ali, com os irmãos, e isso marcou profundamente o meu coração e a minha vida, né? A minha forma de ver o mundo. Às vezes não parece, porque eu sou uma pessoa muito agitada, né? Às vezes até muito dura, assim, muito do fazer, né? Muito executora. Mas por dentro, né? Que é aquela coisa, na casca, ela é assim. Mas por dentro eu tenho. Olha, Por dentro eu tô mole, sou mole, gente, sou mole. Aí isso marcou profundamente. Então eu sempre soube que a minha missão no mundo, independente de qualquer coisa, era servir, né? Servir com amor, com excelência, as pessoas que o Senhor colocasse no meu caminho. E daí eu virei bombeira, né? Voltei, me tornei. Ah, Cristos. a Rafa tossindo aí, bebe água, Rafa. A besta colocou. Que lindo texto. Mas eu me tornei bombeira, né? Me tornei professora, me tornei bombeira. Nos bombeiros eu continuei, de certa forma, né? Essa missão. Eu me sentia privilegiada de ser bombeira, porque era uma forma de eu ganhar para continuar a missão, que era salvar vidas, tocar pessoas. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar. Um dia até me perguntaram, sabe? Eu estava num evento de terno, né? De salto. E a pessoa falou assim comigo: não acredito que você era bombeira. Você era do administrativo, né? Você ficava lá no ar-condicionado. Eu falei: você acredita que não? Eu trabalhei quase 7 anos e tenho orgulho de falar. Eu nunca tirei um serviço administrativo na minha vida. Foram quase 7 anos na ponta da linha, no operacional, acordando de madrugada, apagando fogo, pegando pitbull bravo na rua, fazendo de tudo. Tudo que vocês puderem imaginar, gente. Qualquer coisa que vocês já viram em filme aí que o bombeiro faz. Tive essa graça, né, de poder aprender durante muito tempo com uma corporação tão gigante que é o Corpo de Bombeiros. Assim, eu me sinto pequena, né? Outro dia alguém até falou: ah, você saiu do bombeiro, o bombeiro ficou pequeno para você. Eu falo: não, foi isso que aconteceu, não. O bombeiro é gigante, né? É uma instituição gigante e eu tive o privilégio de beber ali durante quase 7 anos. Eu tive esse privilégio de aprender com quem sabe fazer, com excelência, né? Com os melhores profissionais que a nossa sociedade tem. Então, assim, foi cuidado de Deus, foi misericórdia de Deus comigo mesmo, de ter me permitido isso. E toda essa vivência, né? Toda essa experiência foi moldando a minha missão. Então, eu sei que hoje, quando eu sento com alguém para falar de marca, essa bagagem que eu tô trazendo, sabe? É essa pessoa, esse olho que viu tudo isso que eu contei, olhando dentro do seu coração e falando: olha, vamos fazer isso aqui. Você é boa nisso. Essa frase que você falou, eu vi o brilho no seu olho. E por que eu sei disso? Porque meu olho já brilhou muito, gente. Eu sei reconhecer quando a pessoa gosta do que ela faz. Eu sei reconhecer quando ela tá cansada. Eu já vi muita coisa, já vivi muita coisa. Então, essa experiência, esse feeling também, né? É uma coisa que me ajuda muito hoje no meu trabalho, porque essa habilidade, que é uma habilidade, um talento, de sentar com a Juliana, que eu nunca vi, às vezes, na vida, e a Juliana me contar sobre o que ela faz, me contar sobre as pessoas que ela quer atingir, e eu conseguir ali em 1, 2, 3 horas extrair dela a essência, né? Então, é sempre muito bonito o processo, porque a pessoa chora, eu choro. Saem coisas ali que a pessoa nem sabia que ela seria capaz de revelar, mas justamente por ter visto tanta desgraça, tanta coisa feia, tanta coisa bonita nos olhos, eu consigo reconhecer essas emoções com muita facilidade. Eu fui uma pessoa que já viu muitas emoções. Eu já vi a fome, eu já vi a miséria, eu já vi o desespero, eu já vi o abandono, né? Eu me lembro, gente, pra vocês terem ideia,
Eu estava em São Paulo de Olivença. Depois vocês pesquisem no Google onde fica São Paulo de Olivença, pra vocês entenderem. Ui, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Era nesse lugar que eu estava. E eu fui fazer uma brincadeira com os jovens, né? E aí o outro missionário que estava comigo tirou uma lapiseira assim de dentro do bolso e fez assim. E saiu o grafite igual saiu aqui, aí ele foi e fez isso aqui, a clássica, né? De pôr o grafite para dentro de novo. E os adolescentes ficaram loucos. Eu tô falando de 2013, tá? 2013. Os adolescentes ficaram loucos, eles nunca tinham visto uma lapiseira na vida. Adolescentes de 13, 14 anos, em 2013. Eles não sabiam que existia. A única coisa que eles tinham tido contato até então era com lápis. E aí a gente começou a perguntar de algumas coisas simples, assim, né? Como, por exemplo, uma escada rolante, um elevador. Não sabiam nem o que era. E quando sabiam é porque viram numa televisão na casa de alguém algum dia. Então, muitas. Eu já vi muitas reações, eu já vi o olho de adolescentes brilhando de curiosidade e entusiasmo por ver uma lapiseira. Então, se tem uma coisa que eu entendo, é de emoção. É de gerar emoção. Eu já vi pessoas, mães, caindo aos nossos pés, chorando em prantos agradecidos porque a gente desengasgou um bebê. Já vi pessoas desesperadas, né? Quando eu estava em Brumadinho, um dos pais das famílias que estavam lá, por exemplo, que eles iam lá, acho que uma segunda-feira por mês, né? Se não me engano, uma coisa assim. Fazia visita, ver como estavam as buscas. Um dos pais, quando viu uma mulher, que era uma colega minha, bombeira, que estava lá, quando viu uma mulher no meio do campo, saiu correndo, abraçou ela, começou a chorar e falou assim: minha filha ainda está desaparecida. Acha minha menina. Então, assim, era uma menina que tinha engravidado de gêmeos, faleceu na tragédia pouco tempo depois e o pai estava cuidando dos gêmeos. E eu lembro do rosto dessa moça, porque a gente olhava todos os dias de manhã para o rosto de todos aqueles que ainda estavam faltando. Então, assim, se tem uma coisa que eu entendo é de emoção. Né? Godoy, boa noite, Ju, boa noite, Godoy. É natural, eu não sei o nome dela, deve mexer com produtos naturais. Uau, que lindo! A Ana Beatriz, a Rafa me deu força para declinar o processo seletivo mais incrível da vida, porque ela fez com que eu me enxergasse ainda maior que a posição que eu ocuparia. Este feeling dela é nato. Gente, eu e a Rafa nos unimos, né? São os propósitos da vida, né? Assim como ela, eu amo cuidar de pessoas. E eu passei a cuidar mais de pessoas ainda depois de ser diagnosticada com câncer. E foi exatamente nesse contexto do câncer que a nossa vida se conectou. E eu tenho certeza que alguém, nesse exato momento, está olhando e torcendo por nós e falando assim: que bom este encontro, né? E eu queria que você falasse mais dele, né? Que seu grande amor e meu grande, né? Inspirador, uma pessoa que eu olhava todos os dias e falava assim: puxa vida, você é tão bom que eu vou te dar a oportunidade de escrever junto comigo minha história. E ele falou assim: você é a minha. Então, eu gosto de imaginar, né? Eu já te falei isso várias vezes, que de algum lugar ele está escrevendo em nuvens e contando várias histórias para os anjos. Então, agora eu quero que você fale um pouquinho do nosso Luquinha para sempre. Ai, eu fico emocionada, né? Só começar a falar disso, eu começo a chorar. E assim, eu falei com você, gente, eu pareço ser durona, né? Eu respondo pesado, eu falo, sou agitadona, mesmo sou mole. Ai, eu sou mole. Ah lá, foi cozinhas, eu preciso dela na minha vida. Estou aqui. Estamos aqui, né, Ju? Aqui do Fue Cozinhas é uma pessoa, né, que é empreendedora e que ela saiu do mercado de trabalho onde ela trabalhava para pessoas em supermercados, grandes empresários de bom despacho e montou o seu próprio negócio. E ela tem Amo se essas dedicado histórias.
deliciosos. Ela precisa de você sim, viu? Vamos conversar. Com certeza, amo essas histórias. Já começou do jeito que eu gosto. Vai ter final feliz. Mas sobre o Lucas, né, gente? Quem não me conhece, quem não conhece, né, a história, no ano passado, meu irmão mais novo, meu irmão caçulo, foi diagnosticado com câncer raro no pulmão. E assim começou a nossa história com o Lucas, né? E a coisa mais interessante é que às vezes as pessoas falam assim, ó, de todo mal Deus tira um bem, né? E para nós é muito difícil de enxergar isso às vezes quando a gente está passando pelo mal ainda, né? A gente não consegue tirar, extrair o bem. Só que o Lucas, ele era tão gracioso, ele era tão extraordinário que ele conseguiu enxergar esse bem muito rápido e transmitir para nós. Então, o que que acontece? O Lucas, ele sempre foi muito inteligente, assim, inteligente acima da média. E por causa disso, ali na primeira infância, na adolescência, ele sofria muito, não tinha amiguinho, né? Não conseguia enturmar, não conseguia brincar com as outras crianças, porque ele era muito inteligente, então queria ficar lendo na biblioteca. E ele sempre se sentiu, assim, de certa forma, deslocado. E quando, né, veio o diagnóstico do câncer, o Lucas se encontrou. E vejam, né, que coisa bonita. Eu falo que o Lucas ele se assemelhou ao nosso Senhor Jesus Cristo durante todo o seu calvário, porque Jesus abraçou a cruz, né? E foi isso que o Lucas fez. Quando o Lucas soube que ele tinha câncer, ele falou: tá, essa é a minha condição, essa é a minha circunstância. O que eu posso fazer para florescer dentro dela? E aí ele começou a usar o talento que ele tinha, que antes ele era tímido para colocar esse talento para fora. Ele era uma criança tímida, uma criança retraída, um adolescente retraído. E assim, retraído não socialmente, né? Ele era muito cheio de amigos, todo mundo gostava do Lucas, mas aquele medo assim eu vou escrever um texto, quem vai querer ler o que eu falo, né? Quem vai querer ouvir minha avó? Não, era aquela coisa assim. E aí ele entendeu com o câncer que não adiantava guardar os talentos dele, que ele tinha que colocar isso para fora. Por quê? Porque poderia ter alguém em algum lugar que leria um texto dele, que ouviria uma história dele e que seria curado. Então, ainda que a cura não viesse para ele na doença, isso não o isentava de curar os outros. E ele entendeu isso assim, gente, na velocidade da luz. Eu lembro quando a gente foi na consulta que veio o diagnóstico, ele ficou calmo e ele nunca desabou, né? Nem no momento, porque ele entendeu que ali era o espaço que ele tinha, que aquela era a vida que Deus tinha dado para ele e que era ali que ele tinha que florescer. E as pessoas às vezes falam, um ano de luta, né? Contra o câncer, a Ana, lembrando, ele fez uma festa. Ele contou para os amigos dele, quando ele foi contar para os amigos dele que ele tinha câncer, ele fez uma festa, gente. E quando tava todo mundo rindo, divertindo, ele falou assim: gente, tem uma coisa para falar, tô com câncer. Aí ficou todo mundo aquele silêncio, assim, ele. É isso. E o pessoal, Lucas, você tá louco, né? E começaram a chorar, aquela coisa. Ele, não, eu quis fazer a festa por causa disso. Porque eu queria falar isso para vocês num momento de alegria, para evitar muita dor desnecessária. Vamos viver, eu tô vivo. A boa notícia, a péssima notícia é que eu tenho câncer, a boa notícia é que eu tô vivo numa festa com vocês. Então vamos festejar. E ele descobriu, né, essa beleza do processo muito rápido. Então o Lucas caminhou um ano, né? Foi um ano não de dor, não de derrota, não de entrega, não de nada. Foi um ano de alegria, foi um ano de família, foi um ano de amor, foi um ano de dedicação, foi um ano que ele cuidou da saúde dele como ele nunca cuidou em outros tempos, né? Viveu lindamente, lindamente. Ele era nutricionista, ele tinha ganhado massa magra. Ele ia para academia, arrasava na academia, né? Então, assim, não perdeu 1 quilo, não perdeu nada, gente. O Lucas viveu lindamente. Em fevereiro, ele teve uma piora
né, numa sexta-feira, e no domingo o Senhor o levou, né, no dia 26 de fevereiro desse ano. E foi lindo o encontro. Eu fico emocionada, né? Afinal de contas, ainda é muito recente a perda do Lucas, mas eu falo que é um sentimento agridoce, sabe? Porque tem aquele amargo de ter perdido o meu irmão mais novo, a pessoa que eu amava, mas tem uma alegria que não dá para descrever, porque eu estava lá no momento em que eu, minha mãe e o meu outro irmão do meio, nós fizemos um círculo em volta do leito dele, entregamos o espírito dele, a alma dele para Jesus, e aquele momento foi lindo, foi um transbordar do Espírito Santo maravilhoso, que contagiou o hospital, as enfermeiras que estavam de plantão, as médicas plantonistas, que geralmente são frias, né, porque elas lidam o dia todo com a vida e com a morte, mas foi todo mundo muito contagiado, muito tocado ali. E foi assim que o Lucas partiu, gente, sem dor, sem desespero, amando até o fim, né? E a última foto que a gente tem dele, ele estava no quarto e tinha um rapaz internado também do lado dele com dengue, se não me engano. E eles viraram melhores amigos, assim. E esse rapaz recebeu uma visita que levou um violão, e eles passaram a tarde tocando violão, cantando, e tiraram uma foto juntos. E foi assim. Então, Quando eu falo com você, as lives da Ju são imperdíveis, é porque elas de fato são, né? Hoje é, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, né, e que assistirá essa live sairá impactado, porque a gente aprendeu, né, sobre estratégias de propósito de vida, né, que eu falo que é o reconhecer e identificar que você é uma vida, é um pedacinho de um quebra-cabeça no mundo que é importante, os seus sonhos também são importantes, né? E eu falo isso com muita convicção, né, do que eu faço hoje, de quem eu sou hoje. Eu vim de uma realidade, né, onde mulheres não eram bem-vindas no mundo de tecnologia, e eu consegui me formar, ser destaque, né, seguir uma caminhada de honra no meio onde a gente não conseguia, né, esse espaço. Adoeci, assim como Luquinha, né? Eu fui diagnosticada com câncer há 10 anos atrás, e o dia que eu conheci, eu me apaixonei, né? E a gente teve uma conexão inexplicável, rápida, e, e de que a gente sabia, né? De que não importava, né? A quantidade de dias, a gente sempre falava sobre isso. sim, É a intensidade que a gente vive os nossos momentos. E a sua família, Rafa, é uma família que todos os dias está em minhas orações, e amém. eu me inspiro porque vocês passam para a gente exatamente que nós não precisamos, né, mostrar uma vida de aparência. Nós sofremos, nós somos normais, nós temos as nossas dores, mas isso não significa que isso abala a nossa estrutura para transformar vidas, né? Exatamente. E foi esse sentimento que me impulsionou do câncer à política, e é esse sentimento que me conduz todos os dias a olhar para as pessoas e falar assim: aquela pessoa tem potencial e aquela pessoa precisa de mudar de vida. Eu vou lá dar uma injeção de ânimo. Isso. E é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, Rafa, você não teve medo de pedir exoneração de um concurso público? Nossa, quantas pessoas queriam estar no seu lugar, né?
passar num concurso tão bom, numa instituição tão boa, trabalhar num serviço tão lindo. Você não teve medo? Você não teve. Não, porque uma das lições, né, que eu aprendi com a passagem do meu irmão é que um dia todos nós vamos morrer, mas em todos os outros dias nós vamos viver. Em todos os outros dias nós estamos vivos. Em todos os outros dias nós temos a chance de mudar a realidade de alguém. Em todos os outros dias nós temos a chance de curar uma pessoa. Em todos os outros dias eu tenho a chance de colocar uma marca no mundo, de tirar sonhos do papel, de impactar uma vida, como a Ana falou ali, né? Ela estava diante, gente, de uma proposta de emprego que, assim, inimaginável. É o que ela recebeu, assim, e de estar diante dela e falar, Ana, quais são os seus valores? Quais são os seus propósitos? O que importa para você agora? E a gente poder fazer esse balanço. Olha, Rafa, é Deus, é minha filha, é isso, é aquilo. Eu falei, então, Ana, chegamos a um acordo, essa proposta não é para você, não, não é. E o medo de falar não para a proposta irrecusável, mas é porque todos os outros dias nós estamos vivos. E a vida acontece nesses trechos, sabe? É de uma viagem para outra. Quando a gente olha no porta-retrato, tem uma foto aqui, é de uma foto para outra que a vida acontece. É de uma viagem para outra, é de um encontro para o outro. Em todos esses momentos a vida está acontecendo. Então, você precisa ter essa visão de que o único momento é hoje, né? Tem um amigo meu mentor, o Rodrigo, que ele fala assim: o futuro é hoje. Hoje é o que a gente tem, sabe? Então, pessoal, meninas, mulheres, tirem os sonhos do papel, os homens também estão aqui assistindo, né? Tirem os sonhos do papel, não tenham medo de saltar. Eu usei com um homem, inclusive cliente meu, essa analogia. Ele falou, Rafa, não sei se estou pronto, né? Quando eu fiz a proposta para ele, eu falei assim, olha, fulano, você está à beira ali com paraquedas para saltar. Você já está pronto, você já vestiu a roupa, você já chegou até aqui. Você só tá com aquele medinho assim de pular, sabe? De pular no meio do nada. Bora fazer salto. E aí foi interessante, porque depois ele falou, vou pensar e tal. E depois de 2, 3 dias ele me voltou, falou assim, Rafa, eu quero te convidar para saltar comigo. E foi essa mesma analogia que ele usou, né? Porque é essa coisa do eu vou dar o salto e eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você salte comigo, porque eu vou ter segurança. Então, assim, que coisa bonita, né? A gente saber que tem tantas pessoas, né, que estão aí com sonhos emperrados, com projetos engavetados, que sabem que são boas, que sabem que conseguem colocar aquilo ali a serviço, né? Eu tive um encontro com uma pessoa também muito especial no mês passado, ela falou: "Olha, Deus me chama para abrir uma célula, né, um encontro de reunião e tal, e até hoje ela não tinha aberto. Aí esses dias ela falou, Rafa, abri minha célula. Eu falei, ô, glória a Deus. Tipo, tirem esses projetos, gente, não tenham medo. Ai, se eu vou ter tempo, ai, se eu vou... Vai, porque o futuro é hoje, É né? isso. A Ana acabou de colocar aí pra gente. A Beth, né, tá encantada com a sua história, participou da live, é uma pessoa que eu quero muito bem, é uma grande advogada que a gente tem aqui em Bonito Aires, mãe de gêmeas, Prazer, Beth. eu amo demais, e ela está aqui agradecendo por proporcionar esse momento, né, fantástico. Tem muitas pessoas aqui também, né? Que maravilhoso, a Fabrícia comentando aí. E a gente passou mais de 1 hora e nem viu o tempo Nem passar. pareceu. O Eduardo está aí comentando, gostei dessa frase, o futuro é hoje. E é isso mesmo, gente. Eu vou colocar uma outra frase também que é impactante. Amanhã, hoje é ontem. Então, às vezes, a gente se prende tanto ao nosso passado que a gente deixa de viver tantas coisas lindas pela frente, né? A gente se torna impactado por tantas feridas
que a gente não vê que a gente já está curado e pronto para partir para novos saltos, para realmente se lançar o maior desafio que a gente tem, que é o viver. E eu falo que eu vivi muito isso, sabe, Juliana? Eu falo isso com vocês assim, gente, por experiência própria, tá? O Lucas faleceu dia 26 de fevereiro. Quando foi em maio, né, Deus falou comigo: chega, levanta dessa cama. É agora. Vamos começar, vamos voltar, né, vamos trabalhar, vamos fazer. Eu falei: eu não consigo. Não tenho, não consigo fazer. Não tô pronta para isso. Ele falou: ó, tudo que você viveu na sua vida até hoje te prepararam exatamente para esse momento. Você tá pronta, sim. Você tem força, sim. Você consegue, sim. E eu me levantei, não porque eu queria, mas por obediência, né? Eu contei para vocês que lá com 18 anos eu decidi ouvir a voz de Deus, obedecer. E eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse feito isso, né? E realmente, né, eu fui vendo que cada escolha Para não acontecer. Minha é, internet problema, vocês deslocamento no trânsito. é e assim, e tinha tudo, né? E aí todas as escolhas que eu fui fazendo desde lá de trás me prepararam para todas essas escolhas, para todos esses momentos. Então, assim, às vezes a gente não sabe que tá pronto, né? Mas a gente tá. Porque a sua vida inteira te preparou para esse momento, a sua vida inteira te preparou para você estar aqui hoje, para você fazer o que tem que ser feito no hoje. Nunca esperem estar pronto, gente, porque vocês nunca vão estar, vocês nunca vão achar que estão prontas, tá? Nunca. Nunca vão achar que estão prontos. Sempre vai se sabotar de alguma forma. Então, o que a gente precisa fazer? É fazer o que tem que ser feito, né? É ter essa coragem do arriscar. E vocês podem ter certeza que o futuro é glorioso. O futuro é glorioso. Ó, Ai, ó, o Sargento Leandro falando comigo, ó. tá Um falando abraço. comigo. Deus abençoe e proteja sempre, Rafaela. Corajosa, tive prazer de trabalhar por algum tempo. A Corporação dos Bombeiros perdeu muito, mas a sua família ganhou mais. Que Deus continue te abençoando sempre. Amém. Sabe, uma coisa que o Sargento Leandro fazia, gente, nunca mais me esqueci. Porque o nosso trabalho era perigoso, né? A gente chegava para assumir um plantão sem saber se ia voltar para casa. E aí a gente se reunia ali, né? Pegava as ordens do dia, o que que era para ser feito, e ele falava: olha, vamos, porque a poderosa mão de Deus está sobre as nossas cabeças. Ele sempre falava essa frase. E não existe lugar perigoso, gente, quando a gente está sob a poderosa mão de Deus. Então, Amém. ela, no fogo, nas balas, embrumadinho, o que que for, a poderosa mão de Deus está sobre as nossas cabeças. Então, a gente ia com essa coragem, sabendo que estávamos seguros, porque estávamos cumprindo o nosso propósito. E é essa segurança que a gente leva para a vida. Todos vocês, tá? E é assim que nós encerramos a live de hoje e com uma sensação de que o dever foi cumprido com louvor. Amém. Ensinando sobre o propósito, sobre como superar suas expectativas com relação aos seus sonhos. Falamos sobre a superação, falamos sobre negócio e falamos sobre vida, que é o mais importante, que a gente deve, né, seguir sempre com a proteção de Deus. Um beijo para vocês que estiveram com a gente. Rafa, muito obrigada pela presença, Obrigada, viu? pela luz e que você continue a sua caminhada e saiba que aqui tem sempre um ombro amigo para te abraçar nos seus momentos de dor e nos seus momentos de alegria. Amém, Ju. Muito obrigada por tudo. Você é uma inspiração para mim, né? Para todos nós que estamos aqui. É uma mulher incrível que nós temos, assim, no nosso tempo, né? Eu fico pensando que às vezes a gente vai falar, fulana de tal e tal. Olha que coisa, né, gente? Essa pessoa está aqui, a gente é contemporânea dela. A gente somos contemporâneos de grandes personalidades, né? Que com certeza vão marcar a história de muitas pessoas, de muitas famílias da nossa cidade. Então, isso é um privilégio para nós.
Muito obrigada pelo seu convite, eu estou à disposição. Todos vocês, estou lá no perfil, agora, né, 100% focada nesse trabalho, em tirar os sonhos, em sonhos engavetados, né, do papel, colocar marcas no mundo, e a gente se vê por aí. E, gente, indiquem para as pessoas, sigam @Jujaber e @Arafaela Yumi, porque esses Isso. dois nomes podem mudar a sua vida. Se Isso, depender de nós, né, Ju, já estamos prontas, já estamos com a roupa de ir, gente. com certeza, inspire-se, vá além, você consegue. Um Amém. beijo, e para quem perguntou, a live vai ficar gravada sim. Que ótimo. Tchau, tchau. Tchau.